Queridos, hoje eu quero falar sobre um texto que é sobejamente conhecido de vocês, mas toda vez que a gente prega um texto assim conhecido, a gente fica pensando que o esforço precisa ser um pouco maior, né? Para você não cair na mesmice. Esse texto que eu vou ler para vocês, ele é muito usado para falar sobre prosperidade. Eu quero falar para vocês um pouco mais sobre identidade. E essa vai ser a minha ênfase. E esse negócio de trazer uma coisa diferente, às vezes, é de fato um desafio muito grande para um pregador. Outro dia eu estava lendo, aliás, sexta-feira passada, fui paraninfo de uma turma de teologia, e eu comentava com eles o seguinte, de um testemunho que eu li de Billy Graham, quando ele voltava de uma cidade dos Estados Unidos para um outro lugar, e ele, no mesmo voo, viajava com ele o prefeito de Charlotte, uma cidade da Carolina do Norte, e estava ali outras pessoas também que ele conhecia, e bem pertinho deles tinha uma pessoa, um homem, que tinha bebido todas antes de entrar no voo, e também durante o voo. E ele estava brincando com todo mundo, fazendo gracejo com as comissárias, com o pessoal, beliscando todo mundo, até que o prefeito, John Belcher, em algum momento, não gostou e disse, pode parar. Você sabe quem está nesse voo? Billy Graham está nesse voo. E aí o moço olhou para um lado, olhou para o outro, e quando o prefeito tinha apontado para Billy Graham, ele disse, Billy Graham, prazer. Eu sou fulano, toca aqui. Eu fui muito influenciado por seus sermões, saiba disso. Às vezes pode acontecer. E espero que eu tenha um pouquinho mais de sucesso com vocês, até um pouquinho mais nas piadas, não é? Se vocês tivessem... Ok? Sabe, queridos, esse desafio muito grande para a gente, e eu quero que você abra sua Bíblia, 2 de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 13. Meu tema é esse. Volta lá. Você deve ter ouvido uma música parecida com essa frase. E eu quero utilizar essa frase, que é do Caetano, para dizer para você o seguinte. Parafraseando a frase, né? Quase uma redundância. Deus sabe a dor e a delícia de você ser o que é. Eu quero utilizar esse texto, 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 13. Mas antes de ler o texto, esse especificamente, eu quero ler um pouquinho atrás, para dar consistência, para dar liga a esse texto que eu vou ler para vocês agora, para fazer essa conexão. O contexto histórico dele, 2 Samuel 4:4, diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora sim o texto. E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, sou eu, teu servo. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi o seguinte, Mefibosete. Talvez na sua tradução
na sua versão tem uma interrogação que seria Mefibosete. Eu prefiro essa que eu tenho aqui, uma exclamação, depois eu digo por quê. Enfim, e Jonatas, verso 6, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, da bondade, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que te pertencia, ou que pertencia a Saul, e a toda a tua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba, preste atenção, 15 filhos e 20 servos. Bom, uma boa tradição, possivelmente, usando o dinheiro que não era dele. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por teu cuidado, teu amor, tua bondade, tua grandeza, tua soberania. Nós te agradecemos pelo teu amor que é despejado em nosso coração de forma abundante, pelo teu Espírito que nos foi outorgado. Obrigado porque o Senhor não divide o teu amor conosco apenas em parte. Divide tudo. Obrigado, Senhor. E nós, como teus filhos e teus servos, queremos muito desfrutar do teu amor, mas também queremos viver por este amor que o Senhor tem por nós. Nós te agradecemos por cada vida aqui presente, todos que vieram nessa noite para celebrar ao Senhor. Tu és digno de adoração, de honra e glória, mas também vieram aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. E eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito, que nos lembra da tua palavra, das coisas que fizeste, próprio Senhor Jesus, que o Senhor nos faça lembrar destas coisas, através da tua palavra, e nos convença aquilo que precisamos ser convencidos, fortaleça as nossas vidas naquilo que precisamos ser fortalecidos, e possamos redescobrir aquilo que a gente perdeu ao longo da nossa caminhada. Pedimos isto, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história você conhece bem. Você já deve ter ouvido vários sermões. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Jonatas era muito amigo de Davi. E Jonatas era filho de Saul. Houve uma batalha em que Saul morreu, juntamente com ele o filho Jonatas. Saul tinha 7 filhos, outros filhos, que eram muito maus. E eles foram, depois que Davi assumiu o trono, eles foram exilados para os gibeonitas, e os gibeonitas então os executaram. Dentre esses filhos de Saul, havia um que chamava Mefibosete, que não é o caso deste, que era filho de Jonatas, era neto de Saul. Era o único filho de Jonatas. Uma coisa curiosa é que, depois da batalha, a ama que cuidava de Mefibosete pegou o garoto no colo, saiu correndo, desesperada, para esconder o garoto, porque era o príncipe, ele era o herdeiro do trono. E ela sabia que aquele menino também, se caísse nas mãos de alguém, poderia morrer, ser executado. E ela saiu correndo, e nessa de fugir com o garoto, ela tropeçou, caiu, e o garoto quebrou as 2 pernas e ficou aleijado de ambos os pés. Essa é a história de Mefibosete. E aí ele é exilado, levado pela ama para um lugar. Não tinha mais os servos à disposição,
não tinha mais a alegria, o conforto do palácio, ele não tinha gente à sua volta, muita gente, não era mais paparicado, havia perdido um monte de coisa, já havia perdido todo o trânsito do palácio, e na verdade, ele vivia escondido no palácio. Aliás, fora do palácio, lá em Lodebar. Essa história que a gente vai contar para vocês, eu quero pensar com vocês algumas coisas aqui que são importantes para nós. Hoje eu espero que seja para você. Esse texto fala muito ao meu coração. Esse texto conta a história de dois homens que se encontram. Um, que eu diria para vocês, um sonho de consumo de todo homem moderno que deseja o sucesso, que deseja alcançar o auge, que seja reconhecido por aquilo que tem, pelas coisas que conquista, como assim o rei Midas, onde tocar vira ouro. Bom, esse é um tipo de estilo de sonho de consumo que muita gente desse mundo tem. A verdade é que Davi tinha alcançado o sucesso, o auge do sucesso. Em contrapartida, havia esse moço, Mefibosete, agora jovem, um poço do fracasso. De um lado, Davi, que recebera o reino por graça de Deus. Aquela coisa que cai no colo, que você não pede, que você não se esforça, que você não tem nenhum mérito, a não ser o fato da vontade de Deus de escolher alguém e te dar o reino. Está aqui, assim, de graça. Essa é a graça de Deus. Eu sempre digo isso, e essa é a grande diferença do cristianismo. Todas as outras religiões trabalham muito o mérito. Se você quiser chegar no céu, você precisa de muito esforço. Mas se tem algo que o cristianismo faz, que é diferente de todas as outras religiões, é que existe o presente, existe a graça, existe a possibilidade, existe algo diferente, que pode mudar completamente a sua vida. Você não está destinado ao fracasso, como algumas religiões dizem, e outros destinados ao sucesso. O impressionante é que no cristianismo há sempre possibilidade de alguma coisa. A porta das possibilidades, por causa da graça de Deus, é muito intensa. Deus sempre abre a possibilidade, a porta da graça, para que a gente atravesse, para que a gente entre nela e desfrute aquilo que a graça nos oferece. Aquilo cai no colo para Davi. Até porque esse 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz: Deus não olha a aparência humana. Aqui nós temos um homem, Mefibosete, objeto da desgraça alheia. Ele estava sofrendo por algo que não era dele, por uma experiência que não era dele, e talvez o pessoal falasse muito no ouvido dele, dizendo: cara, eu não quero ficar perto de você porque você é uma desgraça. Isso só pode ser maldição sobre a sua vida, não é possível. Por que eu digo isso? Porque ele tem uma experiência que nunca, pasmem vocês, uma experiência de algo que nunca teve. Como isso? De alguma forma, na sua memória, as pessoas o lembram, e ele se lembra vagamente da época em que ele estava no palácio. E que depois havia sido tirado de lá. E tudo que ele tinha, ele perdeu, inclusive o pai, o avô e tudo mais, os tios e tudo mais. Esse cara tem que reclamar da vida, não é? Gente, por muito pouco, tira cabo da própria vida. Talvez esse aqui tivesse um perfil daqueles que você diz assim: esse cara, se ele vai fazer um favor para ele, se ele se divorciar da vida. Depois de tanto tempo, de repente, a graça de Deus cai no colo do homem. Cai no colo dele de um jeito que ele não espera. De um jeito que vem e ele todo medroso, todo receoso, chega no palácio para encontrar-se com o rei que havia lhe chamado.
Acho isso curioso, porque ele está com medo. Diz o texto que ele estava com medo. Quando Davi o encontra, Davi diz para ele: não tenha medo, Mefibosete. Por quê? Porque possivelmente ele deve ter se lembrado do tio, Mefibosete, o xará dele, que o rei tinha mandado para os gibeonitas executarem. E a história caminha dessa forma, nesse encontro de Mefibosete com Davi. A dor de Mefibosete não era só proveniente da sensação de fracasso, mas também da visão que ele tinha de si e da visão que os outros tinham a respeito dele. Ele vivia uma identidade que talvez não fosse a realidade dele. Talvez a identidade dele havia sido perdida. Olha só. Pode ser que muitos de vocês que me ouvem aqui tenham perdido a sua identidade como cristão. As pressões que nós sofremos no mundo hoje, os conceitos que nós ouvimos nas nossas salas de aula, com os colegas, com as pessoas com as quais nós conversamos, colegas de trabalho, são muito intensos, muito pesados. E coloca em xeque, muitas vezes, a nossa fé. De modo que, às vezes, eu penso que antigamente você tinha menos pessoas na igreja, mas mais crentes. Em algumas igrejas, parece que a impressão que você tem é que tem muita gente nas igrejas e poucos crentes. E esse é um desafio, porque Deus nos chama a resgatar a nossa identidade como filhos do Rei. Porque Ele nos ama. Ele colocou você aqui nesse mundo com um propósito, e um propósito de restauração, de transformação, de uma vida ajustada à vontade dEle. Em que você consiga viver aquela perspectiva do tanto faz. Como Paulo, eu sei ter muita coisa, eu sei ter pouca coisa. Sei o que é experimentar a tristeza e sei o que é experimentar a alegria. Em tudo eu estou farto, porque o Deus da fartura é que me sustenta. Porque a minha graça, diz o Senhor para Paulo, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A dor de Mefibosete não era só proveniente da sensação de fracasso que ele tinha, mas também da visão que os outros tinham a respeito dele. Querem ver? Em primeiro lugar, seu coração tinha um caminhão de perguntas. Eu fico pensando aqui que possivelmente ele pensava sobre por que pessoas boas sofrem. Essa pergunta a gente estava fazendo ali para o pessoal na nossa sala, na escola bíblica. Por que pessoas boas sofrem? Talvez você faça essa pergunta no seu dia a dia. Olhe para você mesmo e diga assim: puxa, mas eu não poderia estar passando o que eu estou passando agora. Eu não gostaria de perder o que eu estou perdendo agora. As coisas acontecem. O coração de Mefibosete tinha um caminhão de perguntas. Por exemplo, por que é que eu dependo se eu tinha uma herança? Eu era dono de muita coisa, meu pai era dono de muita coisa, pelo menos é o que me contam, porque eu tinha 4 anos de idade quando a desgraça abateu a minha vida. E olha só, queridos, que coisa curiosa. Primeiro que ele dependia do favor dos outros. Diz o texto que nós lemos, que ele vivia na casa de Maquir, um homem que o ajudava. Lá estava ele, aleijado, e naquela época, numa sociedade braçal, pastoril, onde as pessoas dependia-se do esforço humano para conseguir alguma coisa, algum bem. Isso aqui tinha um peso enorme, não só no corpo, não só no humor, mas também na vida, nas emoções de Mefibosete. Não é fácil depender, sobretudo depender a vida toda. Tem uma hora que você põe o pé na porta e diz: eu não quero mais.
Ele dependia do favor. Não só isso. Uma coisa muito ruim é que ele era invisível aos olhos dos outros. O verso 3 aí na sua Bíblia, do capítulo 9, de 2 Samuel, diz exatamente assim, que quando Ziba foi chamado diante de Davi, perguntando se tem alguém da casa de Jonatas, porque Davi queria abençoar essa pessoa por amor a Jonatas, porque era amigo de Jonatas, e Jonatas havia morrido. A Ziba, que tinha sido servo de Saul, e deveria ser servo de Jonatas, de Mefibosete, disse, sim, tem alguém. Mas ele é aleijado de ambos os pés. Percebe que ele não cita o nome? Que sujeito invisível, não chama atenção, é um nada, ninguém dá valor. E eu penso que essa situação incomodava extremamente, se não conscientemente, inconscientemente, esse sujeito. Segundo, sua visão da vida estava corrompida pelo ambiente que vivia. Se você prestou atenção, o texto que eu li fala de um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa sem pasto, pasto algum. Era um deserto, ou coisa alguma, a ponto até do profeta Amós, muitos anos depois, profetizar, falando a Israel, dizendo, como é que vocês se orgulham de ter conquistado Lodebar? Não tinha coisa melhor para se conquistar, vai conquistar logo um lugar desse? Ali vivia Mefibosete. Gente, Lodebar era um lugar conhecido como o lugar dos pobres e dos doentes. Nada contra os pobres e doentes. Jesus disse, os pobres sempre terão convosco, mas a gente tem que fazer intervenção. Se enxergamos situações, nichos, lugares, comunidades carentes que precisam de apoio, nós faremos isso. Se há algum doente, nós oraremos por ele, nós ajudaremos o doente. Se há gente carente, a gente precisa fazer intervenção, porque é nosso papel como cristãos. Dinheiro de Deus, sempre digo isso, está no bolso do povo de Deus. E se Deus quiser inventar qualquer outra coisa melhor do que isso que eu já aprendi, Ele fará. Nem que tenha que mandar um anjo, mas fará. Mas isso é com Ele. Enquanto eu caminho, eu sou responsável no sustento dessa obra de Deus, nesse sonho de restauração da humanidade por Cristo. Lodebar era um lugar que fechava a mente de Mefibosete. Ele só enxergava desgraça quando olhava para um lado e para o outro. E talvez não tivesse ninguém para tirá-lo daquele lugar. Não é fácil. Vocês já devem ter ouvido falar que o hábito faz o monge. É isso. Você vê a desgraça, você conversa sobre aquilo que te aflige. Pense, por exemplo, num monte de gente na prisão, na papuda. Que tipo de conversa que eles conversam? Aliás, já que falamos nisso, curiosidade, que tipo de conversa nossos políticos têm quando eles entram lá? Eu fico imaginando que eles ficam pensando, falando, mas como é que pegaram você? Como é que pegaram? E sabe, e a conversa flui, deve ter muito assunto, porém, tem a ver com a desgraça, tem a ver com a dificuldade, tem a ver com a angústia. Lodebar é um lugar de angústia. Mefibosete está lá. Possivelmente corrompido pelo ambiente que vivia, sem esperança. Terceiro, seu olhar focava o retrovisor da memória. O que é isso? É porque às vezes a gente viveu um passado maravilhoso e o presente não é de delícia, é de dor. E enquanto você dirige a existência da sua vida, você vai olhando para o retrovisor e pensando no seu passado de bênção, de bonança, de graça,
de coisas boas, de fluidos maravilhosos, sabe? E aquela coisa, e agora você não enxerga. E você vive olhando para o passado e não consegue projetar, olhar o presente, pisar no chão e dizer, eu preciso reagir. Isso acontece com muita gente. Ou talvez você tenha sofrido algum tipo de frustração, algum tipo de decepção no passado, e isso te aflige, e você olha pelo retrovisor porque você está magoado com alguém. E aquela mágoa te consome de tal maneira que você não consegue desopilar-se dessa mágoa. Não consegue arrancar o que machuca o teu peito. Porque você olha para o retrovisor da sua existência, da sua memória. A única delícia, possivelmente, de Mefibosete nesse tempo, era a história. A única delícia, a história. A lembrança que alguém tinha da vida que ele levava, que nem mesmo ele lembrava. Mas, Mefibosete, o que acontecia com ele, é que a sua referência era o próprio estigma. Gente, o sujeito era conhecido pelo estigma. Verso 3 diz, que Ziba diz, olha, ele é aleijado de ambos os pés. É uma referência do estigma. Que coisa horrível você ser conhecido por algo que você fez no passado. Talvez você tenha pisado na bola. Ou talvez ser conhecido por um estigma pessoal, físico, em que a pessoa se lembra daquilo que você sente vergonha, que você sente dor. E a verdade é que o mundo não alivia muito assim. O sistema é bruto, não é? Imagine Mefibosete ser lembrado pelo próprio estigma, aquilo que carregava. Porque, sabe, gente, por trás do estigma existe um monte de coisa. Existe um monte de sofrimentos, de dores. Quando falamos em tristeza, o que é que entristece? E aí quando você busca na sua memória, um monte de coisa vem à sua mente. Situações, dores, problemas, traumas, decepções, frustrações, um monte de coisa vem à sua cabeça. Porque o estigma te lembra de todas essas coisas. Ainda bem que a gente não tem memória para dor. Você imagina se tivesse. Eu sofri um acidente uma vez, eu vinha com o carro da igreja, eu era pastor no Guará, e aí o sujeito perdeu o controle do carro, atravessou, eu estava com a Kombi da igreja, você sabe que Kombi é curtinho aqui, e assim que o carro atravessou na minha frente, eu peguei ele em cheio, capotou o carro, e eu machuquei a perna, enfim, minha reação emocional, depois de um ano depois do acidente, até hoje ainda, essa semana minha mulher falou assim, o trauma voltou, vou dizer para vocês, para eu frear o carro, toda vez que eu penso que há perigo, quem está comigo fala assim, porque eu freio rápido, por quê? Por causa do acidente. Sabe, ainda bem que a gente não tem memória para coisas emocionais. Você imagina se um problema emocional que você tivesse, uma perda de alguma coisa, você se lembrasse, toda vez que você se lembrasse, aliás, dor física, você caiu da árvore, e toda vez lá na infância, e agora, depois que você se lembrasse dessa dor, isso doesse no braço de novo, não é assim, mas a dor emocional ela fica, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Nós cremos, pela palavra de Deus, que o Deus que traz à existência aquilo que não existe, Ele é capaz de curar a nossa vida, inclusive emocionalmente. Quando estamos falando de identidade, e aqui eu não quero, obviamente, eu sou da área, não quero tirar nenhuma possibilidade aqui dos psicólogos, dos irmãos, de forma alguma, mas é no sentido de que nós cremos numa experiência maior do que tudo. Nós cremos, por exemplo, se você está com um problema de identidade com relação à sua sexualidade, nós cremos numa intervenção de Deus.
Você pode passar por um processo emocional, sim. Mas nós cremos naquilo que nós chamamos de sobreposição. Aquilo que Pedro experimenta, depois de ter negado Jesus 3 vezes e se reencontrado no Mar da Galileia, em frente ao Mar da Galileia, quando Jesus sentado com os discípulos ali diante deles, comendo peixe e pães, eles começam a conversar e Jesus diz para ele assim: Pedro, você me ama? Ele diz: tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu só gosto de ti. Pedro, então você gosta de mim? Sim, Senhor, eu sei. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabia que eu iria negá-lo. Eu somente gosto do Senhor. Eu somente filós. Por quê? E ainda assim, Jesus se volta para Pedro e diz: ainda assim, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Eu te digo que quando eras mais moço, tu escolhias para onde ir, mas quando fores velho, as coisas serão diferentes. E quando Pedro ouve Jesus naquele confronto pela terceira vez, diz a Bíblia, lá em João capítulo 21, que ele cai o semblante, se lembra de todos os eventos, na sua memória vem toda a história da negação, todo aquele drama. Mas a palavra mais doce que Pedro ouve ali, é uma palavra de restauração. Pedro, ainda assim, eu insisto com você. O Senhor quer insistir com você. O Senhor insiste com a tua vida porque Ele acredita que Deus tem poder para curar você. Deus tem poder, porque a sua experiência de fé com Jesus é capaz de sobrepor quaisquer experiências, traumas que você tenha vivido lá na sua infância. Eu sei que muitos dos nossos processos emocionais podem e devem ser tratados, mas alguns nós podemos experimentar a alegria de Deus, a intervenção de Deus na nossa própria história. A autoimagem de Mefibosete está colada ao fracasso. O verso 8 na sua Bíblia diz assim, quando ele se aproxima diante do rei, eu imagino Mefibosete ou sendo carregado, ou se arrastando diante de Davi, chega lá diante de Davi, e ele diz: quem sou eu? Quem é o rei? Para que o rei me chame a esse lugar, para que o Senhor dê atenção a um cão morto como eu. Eu sou um cão morto, eu não valho nada. Mefibosete vivia angústia, na angústia de encontrar a sua própria identidade. Estava sob a pressão disso que nós chamamos da síndrome de Hamlet. Acho que dá para passar. Você está atrasado. Sabe? Você deve conhecer a história de Hamlet. Shakespeare. Passa-se na Dinamarca. É uma história. É um drama, uma tragédia contada por William Shakespeare. E ele conta a história de que o rei Hamlet foi assassinado pelo próprio irmão, porque o irmão queria o trono da Dinamarca. E Cláudio, o irmão de Hamlet, mata Hamlet e fica com o trono. O filho do rei Hamlet chama-se Hamlet, chará do pai. E ele descobre que há algo de podre no reino da Dinamarca. E ele então começa a arquitetar uma forma de matar o tio e tomar do tio o trono que lhe é de direito. E ele então entra numa angústia, porque ele terá que levar a cabo a sua intenção, e ele demora para fazer isso. E aí, será um assassino ou não será um assassino? Tomará uma decisão ou não? E ele diz ser ou não ser. Eis a questão. Talvez seja essa a sua experiência de vida hoje, tentando achar a sua identidade perdida. Mefibosete só não contava com a delícia de se encontrar com a graça de Deus,
Quando o Senhor entra na história de alguém, algo muda. A identidade é restaurada. Você será diferente agora, daqui para frente. Realidades mudam para pecadores que se sentem perdoados. A realidade muda para os doentes, para os enfermos, que podem ser curados pelo poder de Deus. Ou, no mínimo, confortados. Um colega meu, há uns anos atrás, partiu dessa para estar com o Senhor. Pastor de uma igreja de 6.000 membros do Rio de Janeiro. E lá estava ele com câncer. Descobriu em estágio avançado. E havia tomado o seu corpo. E lembro o testemunho dele. Num dia, num culto, diante da igreja, algumas semanas antes de morrer, ele disse: a igreja toda convocada para jejuar e orar por ele. Nunca se orou tanto naquela igreja para que o pastor fosse curado por uma intervenção de Deus. E um dia ele foi diante da congregação e disse: irmãos, continuem orando por mim. Mas eu quero dizer algo para vocês hoje. Se eu for curado por uma intervenção inequívoca de Deus, todos nós aqui, todos nós, veremos a glória de Deus. Mas eu quero dizer outra coisa para vocês. Se eu não for curado, se Deus não quiser, eu verei a glória de Deus. Porque é assim que vive o cristão, porque ele tem uma identidade cristã. Porque ele teme ao Senhor, ele serve ao Senhor, ele vive na presença do Senhor. Isso lhe alegra, isso traz conforto à alma, conforto ao coração, ânimo a despeito das dificuldades, das angústias, dos dilemas, dos problemas da vida. Tanto faz. Quando o Senhor alcança e entra na história de alguém, os perdidos se reencontram. Você está perdido hoje? Você é um desses filhos do rei que se machucou aí na caminhada, cheio de esparadrapo, de hematomas, por causa de uma igreja, de um líder, de alguma coisa? Ou talvez você vem sofrendo algumas perdas ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, que você se sente extremamente desconfortável nesse momento da sua vida, e você não consegue enxergar a esperança, não consegue enxergar a ponta do nó que está tão atado, tão amarrado. Quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor tem e dá esperança a você. Davi representa oportunidade, e aí eu quero caminhar para a gente concluir nessa direção, olhando para Davi como um objeto da graça de Deus, ou um instrumento da graça de Deus na vida de Mefibosete. Davi representa a oportunidade, a mudança, a graça de Deus. Uma coisa bacana que eu vejo aqui em Davi, é que ele não cospe no prato que come. Eu digo isso, porque ele foi objeto da graça de Deus. Sabe o sujeito, ex alguma coisa, que perdeu tudo na vida, que só pecador fez, cometeu todo tipo de pecado, sabe, os mais cabeludos possíveis, e um dia a graça de Deus cai no colo, e Jesus o salva, e o encharca de graça, de sangue, que perdoa, que muda. E aí um dia o sujeito, no primeiro momento que alguém peca, que alguém erra, ele é o primeiro a apontar o dedo e cospe no prato que comeu. Nós somos desafiados a viver o amor de Jesus e que Ele tem pela igreja também, com a intensidade de fazer diferença nesse mundo. E para fazer isso, a gente tem que ter coragem para fazer diferença. O que acontece quando o Senhor entra na história? Tem uma historinha, eu tinha pedido o pessoal cantar aqui hoje, mas a gente vai cantar esse hino em algum momento, penso eu. O sujeito chamava-se John Newton. Ele era um negociante, era um comerciante.
E ele traficava escravos. Saía da África, levava para a América. Navio cheio no porão de escravos. Ficou rico. Até o dia em que numa dessas viagens ele lia a Bíblia por acidente. E lia um livro de um cara chamado Tomás de Kempis, chamado A Imitação de Cristo, desafiando a imitar a Cristo, os nossos comportamentos. E aí, lendo esse texto, ele ouvindo o gemido no balanço do navio, o gemido dos escravos, lá embaixo ele compôs um hino, que possivelmente vocês conhecem, já devem ter ouvido em filmes. E o gemido era mais ou menos assim, mais ou menos. Por aí. Ele escreveu então Amazing Grace. Só a letra, porque a música foi oferecida pelo gemido dos homens que estavam no porão. E a letra da música, da sua conversão, dizia mais ou menos assim: maravilhosa graça, que perdido me encontrou. Quão preciosa é para mim a graça do Senhor. Eu era cego, agora posso ver. Liberto eu fui da escravidão. Meu Salvador me libertou. Isso era 1750. E a história continua. É um hino muito bonito. O desafio que o Senhor tem para você aqui nessa noite, querido, é chamar você, desafiar você a reencontrar a sua identidade como cristão. Quando Mefibosete entra no palácio, ele se encontra com a graça de Deus. Davi diz, a palavra do Senhor diz que Davi mandou trazê-lo. É assim que a graça faz. Nem sempre pedimos, estamos desatentos, não merecemos, andamos equivocadamente. E ainda assim, Deus vai lá e me pega. E te pega, porque é graça de Deus. Isso é cristianismo. Isso é Cristo. Isso é Jesus que te ama e que transforma a sua vida. Encontro com a graça de Deus. Uma mudança necessária. Que mudança é essa? Davi manda chamar, então, Mefibosete de Lodebar. Agora, não mais sem pasto. Não mais nada. Agora tudo estará sentado à mesa do rei, se fartando das iguarias do rei. Uma mudança necessária. Talvez você esteja precisando de uma mudança agora na sua vida. Talvez você esteja vivendo exatamente um momento crucial na sua existência. Sabe, tipo náufrago, depois lá do Tom Hanks, depois de ter voltado, chegado em casa, e aí retomado o nome e tudo mais que ele precisava, tirar uns dias de férias, um tempo de férias, ele chega diante de uma encruzilhada. E o filme acaba exatamente aí, para fazer você pensar sobre. Talvez você esteja exatamente agora, mas é você que vai continuar o resto do filme. E se você escolher o caminho que o Senhor te oferece, da graça dele, você terá feito a melhor escolha da sua vida. Uma mudança necessária. Sair de Lodebar, ampliar a visão. Há um texto de Platão chamado Mito da Caverna, uma ilustração. O pessoal da filosofia, da psicologia, uma turma aqui vai saber. Estudantes. Mas é a história do sujeito que está dentro de uma caverna, tudo escuro. E ele não sabe como é a vida lá fora, porque ele nunca teve contato com a vida do lado de fora. E ele está lá dentro. A única coisa que ele vê são sombras como essa que eu vejo aqui. Alguém acende uma lâmpada lá, e ele olha, ele só consegue enxergar sombras. E um dia,
por uma necessidade, ele tem que sair da caverna. E quando ele sai da caverna, ele encontra um mundo, tudo lindo, verde, sol, luz natural, tudo, tudo. Ele fica impressionado. Isso é um mundo. Eu digo para você que a revelação de Deus para a sua vida é exatamente essa. É como se você visse as suas próprias sombras, as suas dores, as suas angústias pessoais. Mas vem para o Senhor. Vem para o Senhor, que você encontrará a luz plena do dia diante dos seus olhos. Um reencontro com a própria identidade. Ele se reencontra com a identidade. Gosto quando ele entra, e aí eu disse para vocês, na minha Bíblia diz, Mefibosete. Algumas dizem Mefibosete, não importa. A verdade é que o rei, é que Davi tratou Mefibosete usando a coisa mais doce naquele momento que Mefibosete poderia ouvir, que era o nome dele. Mefibosete. Não mais ser conhecido pelo estigma, não mais ser conhecido por um problema, não mais ser conhecido pela desgraça, não mais ser conhecido pela frustração, pelo medo, pela decepção, pelo trauma. Será conhecido simplesmente pelo nome. A Bíblia diz que o Senhor os conhece pelo nome. Jesus disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as chamo pelo nome, porque eu as conheço, cada uma delas. Nessa noite o Senhor te chama. Essa noite o Senhor te chama. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe a dor e a delícia da tua vida agora. Só Ele sabe, mais do que você, a dor e a delícia do que você é. Ou que você tem se tornado ao longo desse tempo. É hora de romper. É hora de reconstruir. É hora de dar um salto, de dar um pulo com coragem e se atirar diante da presença do Senhor. Uma restituição transformadora. Mefibosete ganha a identidade perdida. Uma restituição transformadora.